Eu fico com ciúmes do passado dele. Eu sei que isso é bem ridículo, até porque ele nem tem mais contato com a ex nem nada do tipo. Só que é algo que eu não consigo controlar. E quando ele fala alguma coisa que aconteceu no passado, de quando eles dois estavam juntos, me incomoda muito. Principalmente porque já achei foto antiga dos dois no celular dele. O que eu faço? Tu já ouviu falar do filme Rebecca, Uma Mulher Inesquecível? É um filme de 1940, então é bem antigo, e tem de graça, inclusive, para assistir aqui no YouTube. Só que ele retrata justamente a história de uma moça que ela se casou com um viúvo e eles foram morar na casa dele, que ele morava, inclusive, com a antiga esposa dele, a Rebecca. E enquanto ela tá morando nessa casa, ela passa por uma grande dificuldade, que é lidar com todas as memórias que existiam da antiga esposa dele. Esse filme, ele acabou dando nome para uma síndrome, que é a síndrome de Rebecca, ou também o ciúme retroativo, ou no nosso bom português de pessoas normais, é o ciúme que você sente do passado do seu namorado, ou da sua namorada, seja o que for. Tá certo que existem níveis e níveis para esse tipo de ciúmes, óbvio, e dependendo do nível que você estiver sentindo, eu com certeza recomendo um acompanhamento com psicólogo, e dependendo do nível que você estiver assistindo, eu acho que esse vídeo pode bastar para te ajudar a conseguir dar a volta por cima e a superar isso. Só que antes de eu te dar as dicas que eu vou te dar, eu preciso da sua ajuda também. Eu preciso que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo para você me ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque é só assim que você vai continuar recebendo os conteúdos que eu posto. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Paula D'Agostin. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta também e quiser me enviar lá no Instagram ou no Facebook, pode mandar para mim que eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês, beleza? Continuando o que eu tava falando, eu poderia chegar aqui e falar coisas bem óbvias, tipo, para com isso, louca, passado é passado, não tem o que mudar, não tem o que fazer, deixa de besteira, segue pra frente. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Quando mexe com ciúme nunca é algo fácil de lidar. É até a mesma coisa que tu chegar pra alguém que tem depressão e falar, segue a vida continua, vamos pra frente. Não é tão fácil. Mas, em compensação, também a gente não pode deixar o monstrinho chamado ciúme virar um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o porquê você está sentindo esse ciúme. O que está fazendo você ter ciúme do passado dele. E pelo que você me retratou aqui na mensagem, eu consigo deduzir que é porque você achou fotos da ex dele no celular e também porque ele fala muito dela para você. E isso realmente acaba se tornando um problema bem chatinho. Só que também não é tão difícil assim de resolver. Se você sentar com ele, conversar, ter uma boa conversa, falar como isso te afeta, como isso te deixa mal, provavelmente ele vai parar de falar dela, ou se não, quando tu perceber que ele vai falar dela, falar, amor, não, isso não faz bem pra mim, eu não gosto de saber, eu prefiro não saber. Tenta conversar, dialogar para que não aconteça mais isso, para que você não fique com esse sentimento ruim dentro de você. Inclusive, fica uma curiosidade aqui que o cérebro humano, ele não consegue diferenciar muito bem do que é real, do que não é real, do que é fruto da nossa imaginação. E é por isso que quando a gente tem algum sonho, a gente sonha alguma coisa ruim, que algum ente querido nosso faleceu, ou que a gente tem um pesadelo mesmo, quando nós acordamos, a gente fica com aquela sensação ruim, sabe? Aquele sentimento que não é bom. Tanto que o melhor exemplo que eu poderia trazer aqui para vocês é aqueles que eles pegam da namorada acordando extremamente enciumada, com muita raiva do namorado porque ele traiu ela no sonho. E o que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer? Muito simples. Quando ele te conta as coisas que ele fez ou as coisas que ele deixou de fazer com a ex dele, ou os lugares que ele foi, os lugares que eles não foram, ele acaba fazendo você imaginar isso. É que nem quando alguém vai contar uma história pra nós. A tendência é nós armarmos todo o cenário para receber aquela história. Por exemplo, o elefante branco andava na trilha e encontrou uma formiga. Eu aposto que vocês conseguiram imaginar um elefante caminhando numa trilha e encontrando uma formiguinha. Porque é isso que a nossa mente faz. Ela faz com que a gente crie a situação, crie o cenário para pensar. E como o nosso cérebro ele não sabe diferenciar muito bem o que é real do que é irreal nessas horas, por mais que o seu consciente saiba que essa história não é uma história, é uma história do passado, no caso essa que eu acabei de contar, uma história falsa, o seu inconsciente
não vai conseguir interpretar isso direito e você vai pensar que essa história é algo atual. E é por isso que você sente os ciúmes. Então, se você conseguir explicar para ele, conversar com ele, para ele não te contar mais as coisas que ele tinha com a ex dele, a probabilidade dos ciúmes diminuir é muito grande, porque você vai parar de ter memórias a respeito disso. E quanto menos informação você tem sobre isso, mais fácil é para você conseguir superar e dar a volta por cima. E sobre as fotos, realmente é bem ruizinho quando a gente encontra alguma coisa, principalmente sem querer. Inclusive, tem até uma história minha e do Bruno que a gente estava olhando lá o celular, vendo as fotos que tinha e acabamos encontrando algo que não deveria ter sido encontrado. Mas é aquela coisa, é só pedir para excluir que tá tudo certo. A pessoa, se tu souber como conversar, eu acho que dificilmente ele vai causar algum atrito, uma intriga por causa disso, entende? Ele vai apagar e deu, não tem problema quanto a isso. Principalmente porque às vezes as pessoas elas esquecem de apagar, não é todo mundo que tem o costume de ficar olhando, pegar o celular, fazer aquela varredura e apagar tudo. Enfim, a melhor coisa que você pode fazer para não ter os ciúmes retroativos, no caso não sentir os ciúmes do passado da pessoa, é não saber sobre o passado dela. Porque tudo aquilo que a gente não sabe não nos assombra. Mas como esse não é o seu caso, eu vou levar aqui em consideração que você já conversou com ele e tudo mais. Quando o passado dele voltar a te assombrar, coloca isso aqui na sua mente. Beleza, ele tem um passado. Eu sei disso. Mas eu também tenho um passado. E é por causa desse nosso passado que nós dois estamos aqui hoje. São as escolhas que vocês fizeram, que trilharam o caminho de vocês, que trouxeram vocês para o local que vocês estão hoje, que trouxeram vocês a viver esse relacionamento. Então não faça aquela burrada de fuçar as redes sociais dele e procurar coisas que não deveriam ser procuradas. Claro, eu admito que dar aquela stalkeada básica quando você tá conhecendo a pessoa é importante, porque tu precisa saber em que terreno você tá pisando, tem que saber com que tipo de pessoa que você tá lidando. Mas para tudo existe um limite. Se vocês já estão namorando há algum tempo, não tem por que ficar fazendo isso, fuçando até os confins do mundo. Se você ultrapassar esse limite, a única coisa que você vai estar fazendo é alimentando o monstrinho interior que existe dentro de você. Eu poderia finalizar o vídeo agora, mas você provavelmente me mandaria a seguinte mensagem: beleza, Paula, eu não tô mais fuçando as redes sociais, eu não tô mais indo atrás de informação, meu namorado parou de me contar histórias, mas o que eu faço com o que eu já sei? Eu nunca pedi essas informações e agora eu tenho elas e eu não tô conseguindo trabalhar com isso. Realmente, o pior problema de quando você vê alguma coisa ou de que quando você escuta alguma coisa é que não tem como desver ou desouvir. Então, o que você pode fazer é, quando você perceber que está começando a devagar de novo, é parar, voltar para o presente, sair daquela imaginação, colocar ela lá longe e procurar alguma coisa para fazer. Seja um esporte físico, seja brincar com os cachorros, com os gatos, não sei, dar uma caminhada, tem que extravasar. Tu tem que ocupar a sua mente para que você não fique pensando naquilo. Porque o pior problema de quando a gente começa a pensar é que a gente começa a imaginar um monte de coisa. Então tu tinha informação A, e quando tu vê, tu cria umas 1000 hipóteses de outras coisas que poderiam ter acontecido, e isso só vai acabar com o seu psicológico. Então o melhor mesmo que tu tem para fazer é procurar outra coisa para fazer. Principalmente porque se você faz isso, você acaba se torturando. Isso dói, isso machuca, é um sentimento ruim que ninguém gosta. Sentir ciúmes não é bom. Se fosse bom, eu não precisaria nem estar fazendo esse vídeo. E vocês também não estariam aqui assistindo. Tenta mudar o foco quando você começa a sentir, porque não é bom para você, não é bom para o seu namorado e principalmente não é bom para o relacionamento como um todo. Até porque esse tipo de situação ela só serve para aumentar a nossa insegurança e deixar a nossa autoestima lá embaixo. E não importa o ponto de vista que você olhe, isso só faz mal pro namoro, gera discussão, gera intriga, gera briga que não precisariam existir. Principalmente no seu caso, que você disse que ele nem tem mais contato com a ex. E para finalizar, não tente controlar o passado. O que passou, passou.
Você precisa ser grata por ele, porque é por causa dele que vocês dois estão aqui hoje. Aprendam com o que aconteceu, para que no futuro vocês não cometam esses mesmos erros, para que vocês possam agir de uma maneira diferente. E seja hoje a melhor versão do que você foi ontem, e amanhã a melhor do que você foi hoje. Mas e aí, você concorda com o que eu disse? Comenta aqui embaixo para eu saber, beleza? Já deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com seu amigo, com a sua amiga, com quem você acha que precisa ver esse vídeo aqui, que vai se identificar. Muito obrigada e até a próxima!